Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo agora o tomo 3 e a nossa aula de hoje é a de número 31, sob o tema Obsessão e Enfermidades Mentais, tendo como objetivo específico refletir sobre a relação entre obsessão e enfermidades mentais. Antes de nós iniciarmos, como eu sempre faço, te convido para que tu não esqueças de curtir esse conteúdo e também de partilhar com outras pessoas que você saiba que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas. Mas especialmente de curtir aqui esse vídeo, ok, querido, querida? Porque, como vocês sabem, quando a gente curte aqui, o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós e partilha com outras pessoas, que é o que nós desejamos, não é mesmo? Partilhar o bem com o maior número de pessoas possível, espalhando as graças do conhecimento e da luz, da elevação espiritual e moral que nós temos aprendido aqui. Vamos então ao nosso conteúdo de leitura e posteriormente eu vou trazendo então breves comentários como de costume. O tema obsessão tem despertado a atenção de grande número de profissionais de saúde, em especial dos psiquiatras, dada a sua estreita ligação com as enfermidades mentais. Ao discorrer sobre a importância das ideias espíritas na elucidação das questões das doenças mentais, Kardec aponta a real causa desses distúrbios: a alma, isto é, o espírito imortal. Abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem elucidar a questão tão obscura das doenças mentais, ao assinalar-lhes uma causa que até hoje não havia sido levada em consideração. Causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Mas como fazer que tal causa seja admitida por aqueles que estão sempre dispostos a enviar ao hospício quem quer que tenha a fraqueza de crer que temos uma alma e que esta desempenha um papel nas funções vitais, sobrevive ao corpo e pode atuar sobre os vivos? Graças a Deus e para o bem da humanidade, as ideias espíritas fazem mais progresso entre os médicos do que se podia esperar. E tudo faz prever que num futuro não muito remoto a medicina saia finalmente da rotina materialista. Desse modo, sendo a alma, o espírito, a causa real de toda manifestação inteligente do ser, é fácil constatar-se que os desequilíbrios mentais estão ligados à rebeldia, à não observância das leis de Deus. Neste sentido, quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana, como sífilis e AIDS, sobre a matéria cinzenta do cérebro, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis deflexões, desvios, ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade em abençoado serviço evolutivo. Da mesma forma, as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária
uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com eles se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente o louco religioso se houverá tornado um louco espírita, se o espiritismo fora a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Podemos dizer então que, excetuados os casos puramente orgânicos, o louco ou o enfermo mental é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos neste domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado. A autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que lhes abre por fim as portas do túmulo. A princípio, são meros descontentes e desesperados que passam despercebidos, mesmo aqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos, imperceptíveis frutos da desobediência, começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados, aflitos e semimortos. São eles homens e mulheres que, desde os círculos terrenos, padecem, encovados em precipícios infernais por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. O doente mental por obsessão é alguém que, de alguma forma, entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências nefastas e, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade. Desarmonizado consigo mesmo, o doente identifica e acata sugestões perturbadoras de outras mentes igualmente doentes, com as quais sintoniza. Isto acontece porque, sendo a obsessão enfermidade da alma, a criatura desvalida de conhecimento superior rende-se inerme à influência aviltante, como a planta sem defesa se deixa invadir pela praga destruidora e surgem os dolorosos enigmas orgânicos que muitas vezes culminam com a morte. Dispomos, contudo, da doutrina espírita à luz dos ensinamentos do Cristo e verdadeira ciência curativa da alma, com recursos próprios à solução de cada processo morboso da mente, removendo o obsessor do obsidiado como o agente químico ou a intervenção operatória suprimem a enfermidade no enfermo, desde que os interessados se submetam aos impositivos do tratamento. As enfermidades espirituais por obsessão produzem distúrbios ou lesões no corpo físico decorrentes de desarmonias psíquicas originadas das condições pessoais do enfermo, da influência de entidade espiritual ou por ação conjunta de ambos. Podem ser considerados como de baixa, média ou de alta gravidade. As de baixa gravidade, que é uma obsessão simples, mas fáceis
de serem controladas costumam surgir em momentos específicos da vida, quando a pessoa passa por algum tipo de dificuldade, perdas afetivas ou materiais, doenças físicas, insucesso profissional, entre outras. São situações em que as emoções afloram impetuosamente, gerando diferentes tipos de somatizações. As doenças espirituais de média gravidade, fascinações, podem prolongar-se por anos a fio, mantendo-se dentro de um mesmo padrão ou evoluindo para algo mais grave. Se não ocorre a desejável assistência espiritual em benefício do necessitado, nessa fase da evolução da enfermidade, os doentes podem desenvolver comportamentos caracterizados, sobretudo, por manias e pelo isolamento social. As ideias e os desejos do enfermo ficam girando dentro de um círculo vicioso, conduzindo à criação de formas pensamento alimentadas pela vontade do próprio necessitado e pela dos espíritos desencarnados, sintonizados nesta faixa de vibração. As enfermidades espirituais, classificadas como graves, que são as subjugações, são encontradas em pessoas que revelam perdas temporárias ou permanentes da consciência. A perda da consciência lenta ou repentina pode estar associada a uma causa fisiológica, como, por exemplo, a velhice, ou a uma patologia, como as lesões cerebrais de etiologias diversas. Nessa situação, o enfermo vive períodos de alheamentos ou alienações mentais, alternados com outros de lucidez. Esses períodos são particularmente difíceis, pois a pessoa passa a viver numa realidade estranha e dolorosa, sobretudo quando o espírito enfermo vê-se associado a outras mentes enfermas em processos de simbioses espirituais. As obsessões por fascinação ou por subjugação já revelam sinais visíveis de enfermidades mentais. Se nesta fase de evolução da doença não ocorrer uma assistência médica, psicológica e espiritual, a obsessão descamba para a loucura. Nos casos de subjugação, sobretudo, a obsessão pode levar a uma espécie de loucura, cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária, que é a orgânica propriamente dita. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Eles precisariam de um tratamento moral, enquanto com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. As enfermidades mentais produzidas pela obsessão nos fazem compreender que, semelhante a uma nuvem de gafanhotos, um bando de espíritos malfazejos podem lançar-se sobre um certo número de indivíduos, deles se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. A ignorância, a fraqueza das faculdades, a ausência de cultura intelectual, naturalmente lhes facultam maior influência. É por isso que eles prejudicam de preferência certas classes, embora as pessoas inteligentes e instruídas nem sempre estejam isentas. Como diz o espírito Erasto, foi provavelmente uma epidemia desse gênero que imperou no tempo do Cristo, tantas vezes mencionada no Evangelho. Mas por que só a sua palavra bastava para expulsar os chamados demônios? Isto prova que o mal não podia ser curado senão por uma influência moral. Na atualidade, os processos obsessivos apresentam características de uma epidemia, podendo ser controlada ou neutralizada somente pela força do bem. Estamos cercados por inúmeros espíritos perturbados, encarnados e desencarnados, que buscam nos influenciar de todas as formas. Impossível desconhecer as dificuldades e problemas a que estamos sujeitos pela influência
dos nossos companheiros apresados nas teias da revolta e desequilíbrio. Entretanto, se a bondade do Senhor nos encaminha, é que partilhamos com eles o mesmo quinhão de débito a resgatar ou de serviço a desenvolver. Se nos trazem sensações de tristeza ou de angústia, é que ainda temos os corações quais os deles, arraigados à sombra do Espírito. Recebamo-los na trilha do respeito, quando não nos seja possível acolhê-los no portal da alegria. E comecemos a obra do reajuste, acendendo no íntimo a chama da prece. Ela clareará nossas almas e interpretá-los-emos, tais quais são, nossos companheiros de caminhadas e obreiros indispensáveis da vida. E nós temos aqui ainda, meus queridos, para a conclusão da nossa aula de hoje, 2 anexos que eu gostaria de mencionar aqui para vocês também para a nossa reflexão. O primeiro vem sob o tema mediunidade e alienação mental e diz o seguinte: quantos não se resignam com as verdades que a doutrina espírita veio de cerrar a mente humana há mais de um século? Dizem inconscientemente que a mediunidade gera loucura e multiplicam teorias complicadas que lhes justificam o modo de pensar, observando-a simplesmente como estado mórbido, dando a ideia de especialistas que apenas examinassem os problemas do homem natural mediante o homem doente. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós, encontrá-la-emos nos mais diversos graus, em todas as criaturas. À vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade, entre os demais sentidos de que se serve o espírito, a fim de expressar-se e evolver para a vida superior. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Contudo, por esse motivo, não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia, que suscitam a degradação social, mas não apresentam em si mesmos semelhantes desequilíbrios. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte, entretanto não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. O sexo constrói o lar em nome de Deus. Por toda parte é vítima de tremendos abusos, pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para que se lhe deslustre a missão divina. A manifestação é da instrumentalidade. O erro é da criatura. A faculdade mediúnica não pode assim responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que dependem do comando mental, a mediunidade acima de tudo precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir, com bases na educação. Essa mensagem vem do livro Seara dos Médiuns, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo nosso amigo Espírito Emmanuel. E nós temos ainda mais um anexo, que é uma mensagem vinda sobre prece, e o título é Prece de Dr. Carneiro de Campos. E diz o seguinte: Jesus, Mestre incomparável, aqui estamos, os teus discípulos imperfeitos, pois que fazemos apenas e desordenadamente
o que nos foi recomendado. Permanece em nós a aspiração de amar e servir mais e melhor. Ajuda-nos a consegui-lo, não obstante os nossos teimosos limites. Muitas vezes temos prometido renovar-nos para ascender, mas apesar disso não nos dispusemos a romper as algemas que nos retêm nos charcos das paixões. Hoje, no entanto, brilha em nosso íntimo diferente chama de entusiasmo e fé, apontando-nos o rumo libertador. Desejamos agradecer-te, Senhor, a incessante ajuda com que nos honraste durante estes dias de atividade grave. Jamais nos faltaram inspiração, apoio e discernimento para agir com equilíbrio. Se houve dificuldades para os que as geraram, rogamos misericórdia. Abençoa, Jesus, todos aqueles que partilharam das nossas preocupações e tarefas, infundindo-lhes ânimo superior e disposição para o bem, especialmente naqueles que saíram da treva e se dispõem à renovação. Tem piedade deles, os irmãos recém-chegados da ignorância. Compadece-te também daqueles outros que se demoram na demência do egoísmo e da presunção, esquecidos de ti. Roga a nosso Pai por eles e por nós, os filhos do Calvário, que nos consideramos ainda. Despede-nos em tua paz e prossegue conosco, pois que sem ti é-nos impossível seguir com segurança na direção do Porto da Paz. Mensagem do livro Trilhas da Libertação, psicografia do nosso querido Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E essa aula, meus queridos, é mais uma das aulas muito preciosas que nós temos visto aqui, não é mesmo? Tratando sobre a obsessão e a questão das doenças mentais. E é claro que, como nós vimos aqui mesmo nesta aula, nem todas as questões de doenças mentais são espirituais. Nem todas as questões de doenças mentais vêm refletidas sobre uma obsessão. Existem muitas causas que são físicas, que são neurológicas, que fazem parte de um quadro da questão física material da pessoa, não é mesmo? Mas muitas questões, meus queridos, que acabam gerando a loucura, que são as doenças mentais, elas vêm sim relacionadas à obsessão. E como nós sabemos e vimos aqui com bastante clareza nesta aula, a obsessão, ela vem relacionada às nossas questões de debilidade moral, aquelas questões que nós ainda precisamos rever. E especialmente algumas questões relacionadas à impaciência e à imprudência. Precisamos ser prudentes, meus amados. O próprio Jesus nos disse para orarmos e vigiarmos. É preciso que busquemos o consolo na fé, na prece, na proximidade do amor e do bem, buscando palestras edificantes, a nossa presença na casa física espírita, buscando prática do bem o máximo possível e corrigindo, meus amados, aquelas debilidades que nós sabemos quais são e que nós precisamos trabalhar sobre elas. Nem sempre é fácil, nós sabemos disso, o nosso intelecto muitas vezes entende, mas a prática no momento que vamos a fazer é um pouco mais difícil, mas nós não podemos desistir. Temos que persistir, meus queridos. Não podemos procrastinar as curas que necessitamos da nossa moral, para que ela possa ser trabalhada para a nossa elevação.
E assim nós vamos nos blindando contra essas questões. A impaciência, a imprudência pode nos levar a quadros de loucura. Então, quando nós percebemos que nós estamos excessivamente preocupados com algum problema, quando nós percebemos que um pensamento está ali latejando insistentemente na nossa mente, vamos substituir essa questão, esse problema, essa luta por uma prece, meus queridos. Está continuando? Vamos manter a prece até que o problema nos deixe, porque muitas vezes é através dessa nossa debilidade de ficarmos ali só pensando em algo, ou de ficarmos ali impacientes com algo que ainda não aconteceu, é que então abrimos brechas para que obsessores entrem. E muitas vezes, se já há uma condição aí orgânica mais debilitada um pouquinho, podemos desenvolver um caso de loucura, de problemas mentais graves, meus queridos. Então, prestemos atenção. Vamos refletir sobre essa aula, vamos estudar com profundidade aqui, rever esse material se preciso, escutar novamente para que a gente possa compreender e vamos então tomar a nossa atenção, levar a nossa atenção para a prática do bem, para as preces sinceras e substituir aquilo que vai nos negando a nossa boa vontade, a nossa harmonização, o nosso equilíbrio, substituindo pela prece, pela prática do bem e pela nossa busca de autoiluminação, trazendo a cura às nossas debilidades morais que ainda sabemos que temos. Ok, queridos? Vamos então assim concluindo a nossa aula de hoje. Eu lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras às 21 horas, nos encontramos aqui para fazermos o Evangelho no Lar, convidando a presença de Jesus, de Maria Santíssima e de toda a espiritualidade superior a estarem abençoando os nossos lares e a todos nós juntamente com os nossos amados. Nas quintas-feiras, às 18h30, temos os estudos da obra de André Luiz. E nas sextas-feiras, às 18 horas, a partir do Momento do Passe, sob direção da nossa querida amiga e mentora muito amada, Maria da Soledade, juntamente com toda uma equipe de benfeitores, todos eles reunidos a serviço de Jesus para abençoarem as nossas vidas, nos ofertando o passe para renovar as nossas energias. Venham para cá, meus queridos. E, desta forma, me despeço de vocês com uma singela, mas muito sincera oração, desejando que nosso Pai Maior, Deus, que Jesus, nosso querido amigo muito presente e muito amoroso, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada, que sempre nos leva a Jesus pelas mãos, e que os nossos benfeitores espirituais continuem nos abençoando e que nós continuemos procurando andar pelos caminhos do bem e da paz, praticando a caridade e buscando praticar todo o bem que temos aprendido no nosso dia a dia, através da nossa dedicação, do nosso estudo, da nossa gratidão e das nossas práticas sinceras. E que assim seja e assim se faça. Até o nosso próximo encontro, meus queridos. Um grande beijo no coração de todos. Muita paz e harmonia em nossos caminhos, sempre.